Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, pelo amor de Deus, gente. Se inscreva no nosso canal, porque aqui, meu povo, no nosso podcast, há assuntos diversos, na qual vai agregar muito valor para vocês. Então, vamos lá. Se inscreva nesse canal e já nos ajude aqui, ajude essa comunidade do Despluga Podcast crescer, avançar e que a mensagem aqui, que nós falamos aqui com os nossos convidados possa alcançar vocês aí e agregar bastante valor. Eu quero falar para vocês, antes de começar esse episódio de hoje, que eu tô aqui, gente, com uma convidada sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar do assunto de hoje. Então, mas antes disso, antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores que nos ajudam aqui a manter o nosso estúdio. Não posso me esquecer de forma alguma da Ideias de Mar IDF. Você que quer presentear o pai, a mãe, o namorado, a namorada. Gente, nós ainda estamos no finalzinho de agosto, mês dos pais. Se você não presenteou seu pai no dia dos pais, corre agora mesmo lá, @Ideias de Mar IDF. E eu tenho certeza de que a Mari vai confeccionar aquele presente do coração para vocês. Beleza? Combinado? Vai lá. Outro patrocinador é o Estúdio Despluga Podcast. Você que tem sonho de gravar podcast, você que tem sonho de gravar sua mentoria, videoaula, gente, corre agora mesmo, @Estúdio Despluga e já faça ali o seu agendamento para que você possa tirar da gaveta, gente. Acabou procrastinação. Vamos lá, 2025, deixa a procrastinação de lado. Tira o projeto da gaveta que eu tenho certeza que você fará muito sucesso aqui no estúdio do Despluga Podcast. Beleza? Vamos lá? Sem mais delongas, vou apresentar aqui para vocês a minha convidada de hoje. Primeiramente, queria agradecer muito a sua presença. Estamos aqui diante da dona síndica, gente, Guanaíra Cremonese. Prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu, Silas. Quero agradecer o convite. Que bom poder falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre condomínio. E é isso. E aí, como que é que tá lá? Tá tranquilo? Ou muitos BOs para resolver? Nunca é tranquilo. Condomínio, a gente sempre tem, né, os BOs, as problemáticas, as pessoas e vamos enfrentando os desafios dia após dia. Sim, mas é muito aprendizado também, né, Guanaíra? Porque você tem que ter um controle até emocional muito grande para poder conduzir o condomínio, né? Eu diria assim, eu costumo dizer, né? A gente tem que ter um pouquinho de sangue de barata. Sim. Pra tolerar algumas coisas até certo ponto. E, ao mesmo tempo, também tem aquele preparo técnico para conduzir de maneira profissional, apropriada, responsável. Porque, além de tudo, além, né, da gente tolerar as pessoas, sim, a gente também precisa mandar bem ali no dia a dia, na produtividade ali do dia a dia do condomínio. Então, é desafiador. É bom demais, eu gosto. É isso aí, gente. Entre trancos e barrancos está lá, organizando tudo, deixando tudo alinhado, não é não? Como que foi o início, assim, Guanaíra, da sua carreira profissional? Você iniciou como essa jornada até decidir mesmo se tornar síndica? Como que foi isso? Eu comecei, acho que como muitos colegas começaram. Eu, condômina, proprietária, e aí a síndica, à época, renunciou e disse, olha, tô saindo. E aí meu, então, marido disse, Guanaíra, eu acho que você pode, de repente, assumir aí o mandato tampão, ajudar um pouco nesse momento, já que a gente está se vendo numa situação complicada aí, de surpresa, né, da síndica renunciar. Acho que você tem perfil. E eu disse, será? Ai. E acabei assumindo, me candidatei, fui eleita por unanimidade, inclusive. Olha aí. Que bacana. Candidata. E me apaixonei, assim. Foi uma coisa que nossa, tocou meu coração. Sim. E aí eu comecei a estudar para desempenhar bem aquele papel, para fazer o bem. E foram surgindo convites para outros prédios. À medida em que os convites foram surgindo, eu fui assumindo outros. Criei CNPJ e... Que legal. Iniciei a empresa e agora eu estou aí há mais de 15 anos. Eita, bastante experiência. Bastante experiência. Já se passaram 15 anos.
alguns cabelos brancos. Vem os problemas, você vai desviando dos problemas, vai resolvendo, vai pegando ali os BOs para resolver. O estresse é um ingrediente bem presente na nossa rotina de síndico. Sim. Vida de síndico não é fácil não, hein, povo? Vocês aí que moram em condomínio, valorize o síndico aí do seu condomínio, gente, porque a Guanaíra vai expressar aqui, né, vai falar algumas situações do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho certeza que talvez você esteja passando até por problemas, né, problemáticas aí semelhantes ao que ela vai compartilhar aqui. Então fique ligado, compartilhe com o geral, principalmente com aquele amigo, amiga, familiar que mora em condomínio, que eu tenho certeza que o assunto aqui vai ser bacana, beleza? Então, Guanaíra, você é síndico 5 estrelas, né? Sim. Então, explica pra gente como é ser 5 estrelas, a responsabilidade que você tem em carregar esse nome, né, de síndica 5 estrelas. Olha, é uma grande honra, Silas. 5 estrelas é uma certificação. É uma certificação ali assinada, né, validada pela Fundação Vanzolini. Fundação Vanzolini, para quem não sabe, ela é da USP, né, Universidade de São Paulo. E a gente se submete a uma prova considerada bem difícil, assim, tanto que a média de aprovação ela está abaixo de 7%. Eita. Então, assim, eu fiz a prova em 2019, né, passei, e anualmente a gente precisa revalidar essa certificação por meio de produção de artigos, participação em eventos né, para atualização do conhecimento. E também as nossas certidões têm que estar em dia, então a gente tem que desempenhar aí um papel né, desempenhar com louvor aí, com uma boa dedicação para manter a certificação. Além de tudo, a certificação hoje também conta com um tribunal de ética. Nós temos os conselheiros de ética que regulam a atuação desses síndicos 5 estrelas em todo o Brasil, porque é uma certificação a nível nacional. Tem aí nos mais diversos estados. Eu sou membro, né? Sou integrante do Conselho de Ética, sou uma das integrantes, então a gente está sempre atento à conduta, porque o segmento também requer esse acompanhamento na conduta dos nossos colegas, dos nossos colegas de 5 estrelas. Mas olha, eu sempre digo isso, é uma grande honra, é uma responsabilidade grande, mas que acaba me encorajando mais o dia a dia para estar ali desempenhando um papel sempre melhor, sempre fazendo o meu melhor, porque eu carrego uma grande responsabilidade. Sim. Né? É uma responsabilidade, sim, porque até mesmo, por exemplo, síndicos que estão iniciando a carreira agora acabam meio que se espelhando, né, nos síndicos que têm mais experiências, né? O nosso amigo Tiago aqui, né, que tem o programa de síndico para síndico, inteligência condominial, eu fico aqui escutando, né, os perrengues também e as conquistas também que vocês, como na posição de síndico, né, acabam desempenhando no dia a dia. Mas assim, para você, Guanaíra, hoje você está com quantos condomínios? Hoje eu tenho 14. 14 condomínios. Pelo amor de Deus, explique pra gente como que é administrar esses 14 condomínios, assim, os BOs, porque acredito que são problemas dos mais diversos, né? Como que você consegue respirar sem surtar? Silas, assim, um passo de cada vez, dia de cada vez. Eu acho que eu falo assim, olha, eu ainda tô escapando ali. Eu tenho diversos colegas que precisam fazer uso de remédio controlado, o que não é, né, um problema nem nada, mas assim, eu acho que tentando manter o equilíbrio para escapar ainda desse tipo de situação. Então, ainda estou conseguindo manter minha mente equilibrada, mas assim, o que eu acho que talvez me ajude nisso? Eu dou muito valor aos meus momentos de descanso. Legal. Então, tem lá os meus horários de atendimento, eu levo isso muito a sério. Desde o momento em que eu mando uma proposta de serviços, até a apresentação na Assembleia, eu sou muito transparente nesse sentido. Olha, gente, meu horário de atendimento é tal, né? Extrapolou esse horário, a gente atende emergencialmente, por meio do número tal. E por quê? Porque eu valorizo
valorizo muito estes momentos de descanso. Não só a mim, mas para a minha equipe também. Então, a gente precisa cuidar da mente, pensar em outra coisa, fazer outras coisas, né? Ali ficar com os familiares. Ter momentos de lazer para descontrair, esquecer um pouquinho da rotina pesada que temos. Então, acho que o que me ajuda muito é isso. Eu respeito meus momentos de descanso. Sim. E acho que isso também me motiva mais, porque eu chego mais tranquila, equilibrada para atender os meus clientes, né, da melhor forma possível. E você acha que nessa experiência que você já tem, né? 15 anos não é ontem, né, gente? Então você já tem uma experiência, uma bagagem muito grande. As pessoas ali nos condomínios, eles te respeitam, até pelo fato, por exemplo, de, às vezes, tem aqueles, né, moradores, por exemplo, que são mais velhos, tem uns que por conhecer, por exemplo, a lei, advogados, então tem diversos públicos que, às vezes, queiram até mesmo ultrapassar ali a sua autoridade como síndica. Sim. Existe essa situação, Guaneira? Se sim, como que você consegue lidar com isso? Existe os mais variados... por ser mulher... As mais variadas figurinhas nos condomínios, né? Tem lá aqueles que se intitulam, às vezes, conhecedor das mais diversas áreas, quer falar com propriedade dessas áreas, quando às vezes... Deu um Google. Um chat GPT, um Google, acha que é especialista, né? Exatamente. Meu Deus. São os engenheiros da vida, os advogados da vida que querem conhecer e dizer que conhece e meter ali o bedelho, às vezes, em umas coisas de uma forma nada construtiva. Então, tem esse tipo de figurinha. Tem também, dentro de condomínio, algo que a gente, principalmente mulher, né, enfrenta com frequência, é assédio. Assédio moral, né, outras formas de assédio. A gente lida com isso no nosso dia a dia. Então, acontece desrespeito que, às vezes, a gente percebe que tem relação com o fato da gente, né, ser mulher. E tudo isso, assim, ao mesmo tempo, me deixa... assim, incomodada, só que é algo que me deixa também mais empenhada em mostrar a minha forma de trabalhar, sabe, manifestar assim de maneira mais profissional ainda, porque tem coisas que, no meu entendimento, o trabalho responde por si só. E aí eu acho que essa é uma forma, é uma estratégia que eu tenho para lidar com essas coisas. É claro que tolerância a gente tem até certo ponto, e aí, se exceder, a gente passa a tomar medidas, inclusive judiciais, se for o caso. Mas no dia a dia é possível ali remediar. Você responde com atitude, né? Mostrando trabalho. Mostrando trabalho, mostrando que há ali responsabilidade, competência, habilidade para lidar com as coisas. É claro que a gente erra. Sim, o errar é humano, né, Guaneira? E olha, faz parte, Sim. Mas ao mesmo tempo, né, ter a maturidade para reconhecer e seguir um outro caminho, se for o caso. E outra coisa que eu costumo dizer, sabe, Silas? Eu fico onde eu sou bem-vinda. Sim. Então, assim, se eu, né, graças a Deus, isso é muito raro, mas se eu estou num lugar, né, com cliente e ali não tá um ambiente sadio, começa com muita hostilidade, você não vê que tem um cuidado, respeito que a gente merece, ou seja, está ultrapassando muito o limite, aí a gente fecha a conta. Sim. E dá ali o tempo necessário para as coisas fluírem de outra forma, né? Então, a gente vai dar mais tempo para outros clientes. Sim. Vem outros clientes também. A gente, graças a Deus, o mercado, ele tem espaço para todo mundo. É dinâmico, né? Então, a gente, às vezes, precisa cortar o elo com algum cliente em função de alguns acontecimentos, mas vida que segue. Ou seja, às vezes, eu quero... escute isso, vocês que estão nos acompanhando aqui. Às vezes é necessário você demitir um cliente, não é verdade? Porque você não vai ficar carregando ali uma problemática que só vai te desgastar. Mas sabe, né? Silas, que pra gente perceber e saber ter segurança para agir assim,
É um caminho. Né? Eu imagino. Não é à toa, gente, 15 anos, olha só, a maturidade, né, que a Guanaíra tem em relação a lidar com esse tipo de situação. Porque eu fico imaginando, gente, pensa, 14 condomínios, pessoas das mais diversas classes social, pessoas das mais diversas profissões, infelizmente, né, estamos vivendo na era digital, então tem os especialistas aí de ChatGPT e Google, né, que às vezes quer saber mais do que, enfim, os especialistas de fato. Então, são vários fatores, várias questões que você acaba sendo, como se diz, bombardeada no dia a dia. Acontece. Né? Acontece. E em relação, por exemplo, à questão dos grupos de WhatsApp de condomínio. Como que você consegue lidar? Porque eu, por exemplo, tenho alguns grupos aqui de trabalhos, de igreja, enfim, e às vezes eu fico louco só em ver aquela quantidade de mensagem. Como que você consegue administrar isso? Grupos de WhatsApp em condomínio, assim, eu tenho colegas que participam, assim, mas eu já faz bastante tempo que eu desde a apresentação da proposta de serviços, eu já deixo claro que a gente não participa de grupo de WhatsApp enquanto gestor. Legal. Não participo porque eu entendo que ali não é o canal adequado para resolver demandas de condomínio. Então, a gente tem os canais oficiais, esses canais são amplamente divulgados, e ali até por ser um grupo de WhatsApp, até por ser um local onde às vezes a pessoa está frustrada, e aí não só pelo volume, né, às vezes de mensagens, mas também por uma questão mesmo de falta de habilidade ali de quem está presente no grupo, de às vezes não ser tão educado, não ser tão construtivo, e aí perde o foco. Na minha opinião, um grupo de WhatsApp no condomínio é o seguinte: gente, acabou a energia na sua casa? Acabou a água? Tô precisando aqui tô com uma visita aqui, tô precisando de um vinho. Alguém pode me emprestar um vinho? Então, é basicamente isso, na minha opinião. É uma coisa para a vizinhança tratar ali do dia a dia, se ajudar. Às vezes vende alguma coisa um para o outro, né? Faz ali um anúncio de alguma coisa. Eu tenho um serviço tal. Tô precisando de uma faxineira, me indica. Um prestador de serviço. Mas não é para gestão, não é para resolver gestor, problemas. Não é para administração do condomínio. Gente, se você é síndico e faz parte de grupo de WhatsApp, eu deixo essa dica aqui para você realmente avaliar se está sendo algo construtivo, produtivo, até para o próprio condomínio, porque às vezes é um ambiente tão conflituoso que gera uma série de repercussões nas próprias decisões de assembleia. Às vezes temas importantes para o condomínio que carecem de um debate sério, educado, coerente. Quando esse debate é trazido para o grupo de WhatsApp de uma forma deselegante, acaba frustrando os que querem comparecer por motivos, né, cuidadosos, né, por empenho, e acaba frustrando o próprio condomínio nas pautas que são relevantes. Então, são coisas que eu deixo sempre assim: colegas, reflitam, porque realmente eu não vejo vantagem em fazer parte administrativamente dos grupos de WhatsApp de condomínio. Sim. Você já teve que resolver situações, né, que aconteciam no grupo do WhatsApp, que foi levado à Assembleia? Como que a postura, até mesmo para os síndicos que vão assistir este programa, né, esse bate-papo, eles possam também ter essa postura? Qual a postura adequada que você acredita que um síndico, de forma até inteligente, porque, infelizmente, os ruídos de comunicação atrapalham muito, né, Guanaíra? E já aconteceu de situações assim? E qual o conselho que você dá para o síndico que passar por esse tipo de situação? Conflitos, ofensas, assim, lá no início do uso dos grupos de WhatsApp, quando eu me coloquei na posição de fazer parte, aconteceu ofensas. Ofensas essas que foram, né, objeto, inclusive, de boletim de ocorrência, virou ação judicial. Então, faltava maturidade desde então. Eu diria, isso tem o quê? 6, 7 anos já. Então, desde aquela época. E aí foi onde eu
né, de uma maneira muito desagradável, entendi que aquele ambiente não era apropriado para a presença ali, a ação do síndico. Eu acredito que a melhor forma, né, acho que a gente abafa esse tipo de situação com transparência. Então, usando os canais oficiais para fazer os informativos de tudo. Eu costumo dizer assim, informe tudo. Veio transparência o jardineiro, é tudo. informe que o jardineiro está lá. Pode-se usar lista de transmissão no WhatsApp. Sim. Você pode usar lá o aplicativo para disparar os comunicados, pode disparar via lista de transmissão. Às vezes aquele papel no elevador, mas hoje se utiliza até algo mais moderno, que são as telas digitais nos elevadores, que os meus condomínios, em sua maioria, já têm. Então você coloca lá o anúncio digital, super prático, rápido. Então, usar as mais variadas formas para informativos, né? Porque eu acho que quando você informa tudo, aquela comunidade, ela se sente parte da gestão. Sim. Não é só aquele momento de ser ouvido na assembleia. Olha, estou sabendo, realmente estão trabalhando. Está acontecendo coisas nos bastidores. Do contrário, as pessoas pensam assim, nossa, mas não acontece nada nesse condomínio. Quando no bastidor as coisas estão pegando fogo. Ou então é aquele velho ditado, olha, não vejo meu síndico no condomínio. Ai, gente. Ai, mas olha, gente, isso é um dilema, assim. Tem gente que ainda pensa que se você não estiver caminhando no condomínio é porque você não está fazendo nada. E o bastidor pega fogo. Então, assim, onde a gente mais trabalha é negociando com o prestador de serviços, organizando equipe, organizando questão até dos próprios comunicados, né? O condomínio como um todo, o funcionamento do condomínio exige... As pautas para a assembleia, tem toda uma preparação, né? Exige uma série de organizações ali internas, né? Que você faz atrás de um computador, que você faz um ambiente tranquilo para que as coisas realmente fluam da melhor forma. Sim. Então, essa falsa sensação de que se eu não te vir ali... Sim. Não está acontecendo nada. É. E aí a gente se faz presente de outras formas. Então, assim, com os comunicados, a melhor forma é a transparência, sabe? Para abafar esse tipo de conflito no ambiente virtual. Sim. Então fica a dica aí para vocês que estão, né, acompanhando aqui a Guanaíra com muita experiência já, gente. Então, eu tenho certeza de que aquilo que ela passa, e vocês podem seguir ela aí, tá passando o @, dela aí, dona.síndica. É só seguir lá e acompanhar o dia a dia ali da Guanaíra, as informações que é soltada ali no Instagram dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Guanaíra, vamos lá. Porque acredito eu que você acaba lidando com diversos tipos de situação. Né? Desde elétrica, até problema na piscina, enfim, são diversos. Né? E querendo ou não, você, no papel de síndica, você acaba tendo que ter pelo menos um pouco do conhecimento de tudo. Como que você enxerga isso? Até mesmo para o seu autoconhecimento das questões ali, de gerir tudo isso. Ah, sim. Condomínio, você tem desde o problema da pessoa que anda de noite e incomoda o vizinho, né, embaixo, que é o barulho, até uma infiltração, até a discussão da vaga de garagem, da locação da vaga de garagem, da data da assembleia, da pauta da assembleia. Carros elétricos já esse assunto que está em alta aí agora. Em alta, né? Recentemente foi publicadas diretrizes para segurança, né, contra incêndios dentro dos condomínios em relação à instalação ou dos que já possuem as tomadas de carro elétrico. Então tá um tema assim quente para o momento. Sim. A gente está vivenciando assim várias coisas. E é isso, assim, são as modernidades dentro de um ambiente que demora um pouco mais para se adaptar, porque eu estou falando de um ambiente físico, que você tem ali limitação não só física, mas limitação financeira e limitação de ideias, às vezes. Porque eu tenho um condomínio que os condôminos não querem de jeito nenhum as tomadas elétricas. Não querem tomadas de carro elétrico.
E assim, eu entendo que é algo que veio para ficar. Sim. Só que ao mesmo tempo a gente precisa pensar em segurança também. É verdade. Como organizar isso? Como a gente equilibra tudo isso em situações, né, que no mesmo ambiente você tem ideias divergentes. Assim, é toda uma sensibilidade para ouvir um lado, ouvir o outro, ser imparcial. Sim. Principalmente imparcial. Eu vejo isso como uma grande vantagem do síndico profissional, o síndico de fora, né? A imparcialidade eu acho que é um dos grandes ganhos para o condomínio. A gente não entra no lado X ou Y. A gente resolve, procura ouvir e deliberar as coisas de forma equilibrada. Trazer os prós e os contras, né, de cada tema. E aí a gente vai resolvendo ponto a ponto, mas a gente tem coisas, às vezes, assim, que arrepia os cabelos. Assim. Eu imagino. Gente, como é que eu vou resolver isso? Aí Sim. vem as assessorias, né, que auxiliam, porque como você disse, a gente tem conhecimento ali das mais diversas áreas que envolvem o ambiente condominial, mas esse conhecimento é superficial. Então a gente não. Por mais assim, vou puxar aqui a sardinha pro meu lado. Eu sou advogada, tenho formação em direito também, antes, inclusive, de virar síndica. Sim. Só que como eu atuo com gestão, eu preciso pensar como gestora. Sim, então, verdade. por mais que eu tenha conhecimento jurídico, aquela cabeça voltada ali para a gestão, eu entendo que é o que tem que prevalecer. E aí as assessorias, a assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de engenharia, que é fundamental também para o condomínio, atua auxiliando esse síndico, fornecendo o maior número de informações, de soluções para que esse síndico tome a decisão. Porque, no final das contas, muitas das decisões cabem a esse gestor. Né? E é uma atividade de risco. Sim, entendi. Às vezes a gente se vê numa situação de ter que tomar uma decisão ali. Isso pode recair sobre a gente no futuro. É mais um ponto, né? Nem tudo vai para a Assembleia. Algumas coisas exigem nossas decisões administrativas. Acontece de ter aquelas assembleias extraordinárias de última hora, porque tem que resolver algo, ou tudo quando é esse tipo de demanda urgente, você já senta ali com o pessoal que está ali com você, né, as assessorias e tudo, e você já toma uma decisão. Como que é isso? Olha, depende muito dos temas. Né? Então, você tem assim, às vezes, claro, se for uma situação super, hiper, mega emergencial, aí a gente precisa... Sim. Você tem prazos também para divulgar o edital de convocação para a Assembleia acontecer. Tem condomínio que é 8 dias, tem condomínio que é 10 dias úteis, tem toda uma série ali de regras dentro da convenção para a gente seguir em relação a prazos. E alguns temas podem sim ser decididos, ainda que urgentes, podem ser decididos dentro de um número menor, às vezes com conselho, né, ali com as informações das assessorias, mas num nível menor de pessoas. Por exemplo, uma obra urgente que dentro da minha convenção eu tenho um limite orçamentário para utilizar nesse tipo de questão. Às vezes, por decisão própria, eu posso utilizar. Às vezes, requer uma anuência do conselho. Né? Conselho fiscal, conselho consultivo, depende, cada condomínio tem lá o seu organograma. E nesse caso, às vezes, preciso reunir o conselho. Estou aqui com uma situação assim, preciso da autorização para usar a verba para tal coisa. Os orçamentos estão aqui. E aí, uma outra dica dentro para um condomínio é que a gente precisa ter o cuidado de ter alinhamento com o conselho. Então, assim, o conselho pode ser um grande parceiro do síndico ou pode ser um grande entrave. Acontece? Acontece sim. Às vezes por insegurança, né, por não ter segurança para tomar determinadas decisões que são inerentes ali àquele grupo. Então, assembleia. E às vezes tem coisas que não precisa ir para a assembleia. Mas assim, então pode ser um grande parceiro ou não. E aí é saber conduzir, é criar um laço de confiança com esse conselho para que algumas das decisões necessárias sejam realmente alinhadas. Eu costumo fazer reunião mensal com os meus conselhos. Faço a reunião uma vez ao mês para conversar. E aí, com o conselho, eu tenho um grupo de WhatsApp. Sim. Onde a gente conversa ali, passa as informações, pergunta. Olha, gente, eu estou pensando em fazer assembleia tal dia. Como é que está a agenda de vocês? Sim. É obrigatório fazer isso? Não.
Mas eu quero o conselho ali, Uhum. parceiro, né? Parceiro Sim. não para deixar de fiscalizar o síndico, não é isso. Mas é para a gente alinhar ideias, porque todo mundo ganha quando as ideias estão alinhadas. Uma língua só, né, Guanayra? Falar uma única linguagem ali. Sim. Porque, assim, é pro bem comum de todos, né? Pro bem comum. Porque condomínio deve ser tão levado a sério, porque antigamente não tinha toda essa estrutura, né? Parece que o avanço da tecnologia, o avanço também até mesmo de tantos condomínios que temos hoje aqui em Brasília, ali em Águas Claras, Samambaia, que está crescendo bastante, né? As pessoas viram a necessidade, o síndico, né, viu a necessidade de se aprofundar em estudos para poder deixar algo bem ali organizado. Essa é a palavra, né? Você tem feito isso com maestria, né? Estudando sempre ali, não é à toa que é 5 estrelas, né? Parabéns aí por essa trajetória. Mas uma pergunta em relação ao conselho. No caso, o conselho é formado por pessoas de cada condomínio, é isso? Isso, são os condôminos. Sim. E aí, cada convenção traz o seu... Eles se candidatam também para essa vaga? São eleitos em assembleia. Ah, legal. Isso, legal. São eleitos em assembleia. Alguns condomínios, a convenção prevê que seja um conselho fiscal, que é aquele conselho que vai olhar os cadernos de contas, né? A gente chama de livro de prestação de contas, e assinar, aprovando, né, dando ali o parecer favorável ou não para as contas do síndico. Sim. E também tem uma outra versão do conselho, que é o conselho consultivo, que é aquele conselho que vai ajudar exatamente aconselhando o gestor nos atos de gestão, aquilo que for pertinente. Você tem... E aí alguns condomínios trazem os 2 conselhos, outros trazem só um dos conselhos, geralmente o fiscal. É muito particular de cada convenção condominial. Então, para por exemplo, cada condomínio você tem um grupo separado. Tem, um grupo do conselho. Gente, imagina a quantidade. Às vezes tem também as comissões. Sim. Então, agora, vou dar um exemplo aqui agora. A gente está fazendo, em 2 condomínios, está fazendo projeto de retrofit da fachada, né? Quando o condomínio quer modernizar a fachada, aí existe um projeto prévio, que é um projeto arquitetônico, em que há a contratação de um arquiteto. E aí tem um grupo, a gente forma comissões dentro dos condomínios. Condôminos, vamos fazer aqui a comissão para vocês tratarem com o arquiteto sobre o detalhamento desse projeto, sobre o briefing desse projeto, né? Levar para o arquiteto o conceito. Olha, esse é o conceito que a gente quer, arquiteto. Desenvolva o projeto baseado nessas ideias. Legal. E aí são as comissões nos condomínios, que geralmente também são eleitas em assembleia, onde os condôminos participam de maneira voluntária e atuam ali também ajudando a coletividade, né? Então essas decisões vêm para uma porção menor de pessoas, até para facilitar a comunicação. Então aí tem o grupo também das comissões, tem os grupos de WhatsApp das comissões, tem os grupos de WhatsApp às vezes de a equipe administrativa, portaria, tem os grupos às vezes, das quadras, então tem lá as quadras e aí todas as portarias ali entram no grupo de WhatsApp, a gente, enquanto síndico, também entra. Então, tem os mais diversos grupos. Imagina se a gente tivesse que integrar o grupo dos condomínios. Imagina, gente, é muita coisa. É muita coisa para gerir, né? E, assim, por trás, né, da gestora Guanayra, existe uma equipe que te acompanha ali, né, Guanayra? Existe. Qual o perfil, assim, de pessoas, assim, que você... Vamos supor que você abriu vaga aí para trabalhar com a Guanayra Cremonese. Qual o perfil ideal de pessoas para trabalhar com você? Para trabalhar, e para mim, e assim, como o nicho condominial, eu acho que ele exige uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tenha a capacidade de tolerar determinadas atitudes com cuidado, realmente de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, aquela pessoa comunicativa, cuidadosa ali com as informações, ao mesmo tempo, né, técnica até certa forma. Eu costumo dizer assim, habilidade técnica a gente ensina. Sim. Isso desenvolve. Verdade. Agora, as habilidades emocionais é algo que é mais difícil de desenvolver. Então, para a gente que é empresário,
nesse aspecto, eu já preciso da pessoa pronta, emocionalmente pronta para trabalhar nesse nicho que exige uma capacidade emocional um pouco mais desenvolvida. Sim. Esse é o perfil de pessoas que eu preciso. Se tiver conhecimento técnico, melhor ainda. Sim. Mas se não tiver, a gente desenvolve, a gente detalhe, treina, né? O conhecimento técnico, né? A gente treina, até porque não é um nicho assim que é tão conhecido pelas pessoas. Sim, ainda. verdade. É algo novo, né? Assim, mais cru nesse segmento. Só tem que estar bem emocionalmente. É isso aí. E é o que essa geração, né, estamos passando depois, pós-pandemia, veio uma crescente muito grande, assim, de problemas emocionais, né? Sim. Ansiedade, depressão, pessoas que desenvolveram, né, a síndrome de pânico e tantas outras questões emocionais. E eu vejo que, pelo que eu percebo, você gosta muito de falar sobre essas questões de inteligência emocional. Fala um pouquinho a respeito disso, o que te despertou a até se aprofundar mais em conhecimento, voltar dessa questão emocional. Porque você, de fato, Guanaíra, volta a repetir, parabéns para você, porque a Guanaíra é uma pessoa centradíssima aqui pelas respostas, pela postura que ela está até trazendo aqui, os fatos que acontecem ali no dia a dia dela, você acaba tendo que expressar isso, as pessoas têm que ver que você é uma pessoa completamente centrada naquilo que você está fazendo, né? Focada naquilo. Então, o que te despertou a estudar mais, aprofundar mais, voltado a essa questão da inteligência emocional? Autodesenvolvimento, Silas. Eu sempre tive essa ideia, assim. Eu venho de uma família onde as pessoas são muito bravas. É brasilienses? É de onde? Olha que inusitado. Eu sou paranaense. E aí fui muito pequenininha pro interior de Rondônia. Sim. E lá minha família se desenvolveu. Então, até hoje, meus pais moram no interior de Rondônia, minhas irmãs, 2 das minhas irmãs também moram lá. E aí, eu, há 17 anos, mudei para Brasília. E estou aqui desde então. E aí, a família, assim, meu pai, descendente de italiano, aquela coisa assim, né? Bem autoridade, bem presente, muito ciumento com as filhas. E aí eu cresci num ambiente onde existia um autoritarismo, onde eu não podia me expressar muito, assim, tinha que ter bem cuidado nas palavras, não podia argumentar, não tinha. O que essa geração tem aqui vivencia, né, de dar a volta nos pais, nos argumentos e convencer os pais de que eles estão errados. Gente, minha geração não teve isso, não. Vocês aí, ó, geração Z. Foca em mim. Acreditem, gente. Vocês estão vivendo um momento muito tranquilo, digamos assim, né? Mas o bom dessas criações, assim, eu também tive esse tipo de criação, Guanaíra. Mas eu agradeço a Deus porque forjou quem nós somos hoje, né? E a Guanaíra posicionada de hoje, com certeza, vem o reflexo da educação que você teve em casa, né? Claro, a gente entende as limitações dos pais, né, ali na educação que nos forneceu. É claro que cada ser humano tem os seus, né, traz a sua bagagem, e aí eu tenho a minha. E observando a minha bagagem ao longo da vida, ali, principalmente enquanto na época de jovem adulta, eu percebi que eu precisava melhorar muitos dos meus comportamentos. Claro que hoje eu ainda preciso vários, né? Mas assim, tinha algumas resistências, algumas dificuldades de relacionamento. Então eu fui percebendo que, preciso buscar aqui meios de melhorar emocionalmente, de saber lidar melhor com críticas, desenvolver melhor a comunicação. Tudo isso foi me trazendo bagagem. Então, eu fiz vários cursos, de inteligência emocional, imersão, de passar um final de semana inteiro ali no ambiente rural, de você não olhar celular e ficar ali fazendo várias dinâmicas, muitas dinâmicas pesadas. Imagino. Inclusive, já atuei numa equipe de treinamento, fui da equipe de treinamento. Legal. Gostei, me apaixonei, achei fantástico. Isso me trouxe desenvolvimento emocional, assim, de uma forma fantástica. Assim, eu comparando a Guanaíra lá, no início, né, da vida adulta, e hoje eu sou outra pessoa completamente diferente. Até a comunicação mesmo, que eu desenvolvi, não tinha essa,
né? Foi sendo lapidada, né? Com as questões. Aprendendo a lidar, né, com os traumas da vida, as coisas da vida. Eu acho que a gente não fica um ser humano perfeito, nunca, né? Mas a gente vai procurando melhorar. E aí eu tô no meu dia a dia sempre procurando melhorar. Lendo, medito quando é possível. Atividade física. Atividade física é algo que eu tenho pra vida, assim. Que durante muito tempo eu não tinha. Mas eu adotei e também me faz... Tem te ajudado bastante. Olha, me faz um bem danado, Silas. Porque eu tive, acho que como muitos, eu tive crise de ansiedade na pandemia. Sim. Tive crise de ansiedade, o trabalho ficou uma coisa infernal. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Como que foi a sua passagem nessa época de pandemia nesses condomínios? Você já estava com os 14 condomínios já, né? Nessa época? Eu tinha, acredito que 10, não me lembro bem, mas eu devia ter uns 10, mais ou menos. Como que foi para você, Guanaíra? Porque a gente passou por um momento de muitas incertezas. A gente não sabia o que era o vírus, toda aquela questão, e principalmente em condomínio, né? Não podia aglomeração. Como que foi isso para você lidar? E você passando, você já pode até trazer também essa situação que você mencionou, que você teve crise de ansiedade no meio de tudo isso. Como que foi isso para você? Primeiro começou dentro ali, né, nem era tanto a questão do trabalho, mas da própria situação. Pessoas morrendo e você, poxa, se eu pegar, como é que eu vou lidar com isso? Eu não parei na pandemia, eu trabalhei a pandemia inteira nos condomínios. Porque como que eu vou... Imagina, eu poderia ficar em casa restrita? Poderia. Mas não me sentia à vontade se os meus porteiros estavam trabalhando. Sim. Se o meu pessoal da limpeza estava trabalhando. Então, eu atuei na pandemia desde o início até o final. Peguei coronavírus no início da pandemia. E aí... não fiquei legal, né? Não precisei ser hospitalizada nem nada, mas não fiquei legal, exatamente pela incerteza, porque tinha aquela coisa, poxa, famílias inteiras, às vezes morrendo, e eu, poxa, ninguém da minha família pegou ainda. Como é que esse vírus vai, né? Como é que o meu organismo vai lidar com esse vírus? Como é que ele... Então, assim, com muito receio. Mas, enfim, a gente foi lidando. Eu acho que essa capacidade emocional me ajudou muito, porque eu olhava para o lado, via os colegas saindo, desistindo. Inúmeros colegas desistiram de trabalhar com condomínio nessa época. Meu Deus. As pessoas em pânico, as pessoas tinham reações exorbitantes. A gente com as incertezas de fecha a piscina, abre piscina, fecha a academia, abre a academia. Nossa, você tá falando aí, eu tô tipo imaginando a cena. A gente não sabia como lidar. Sim. E precisou em alguns momentos ser muito autoritário. Né? Como é Sim. que você... Olha, a gente precisa fazer atividade física para me sentir melhor, porque estamos aqui isolados. Eu tenho que fechar a academia, porque tem risco de contaminação. Como é que eu sou responsável pela coletividade? Isso deixou a gente, em muitos momentos, com muito receio. E aí eu puxo aqui o gancho, o quanto ser membro, né, ser parte dos 5 Estrelas me ajudou nessa época, porque a gente tem contatos com colegas no Brasil inteiro. Que legal. Então a gente trocava ideias para saber, olha, como é que tá em São Paulo, o que é que vocês estão fazendo quando isso acontece? As coisas chegam primeiro em São Paulo, né? Assim, mas se bem que o fechar portas, né, que foi Brasília, foi o primeiro lugar. Foi o primeiro, E aí, conversa, e faz grupo, e faz reunião online com grupo de advogados de diversas áreas do Brasil para a gente ouvir opiniões, porque inclusive eles... Estavam perdidos. A área jurídica também não sabia o que fazer. Meu Deus, que loucura. E aí a gente ouvia a opinião, a assessoria, né? O poder da assessoria na nossa decisão. Então, você ouve daqui, ouve de lá e tem que tomar a decisão. E às vezes as decisões não deixam as pessoas satisfeitas. Você tinha muito receio, Guanaíra, para tomar uma decisão assim? Porque, assim, é muito fácil tomar uma decisão fora de uma pandemia. É mais fácil. É mais fácil. Agora, é difícil, mas é mais fácil. É porque, assim, eu me corrija se eu estiver errado. O contexto. Tá? Porque, assim, era questão de vida ou morte. Tinha gente que, se pegasse, seria entubado e poderia vir a óbito, né? Então, acredito eu que vocês tinha muita pressão assim nas costas, né? Talvez muitos dos colegas acabou desistindo justamente por não querer tomar esse tipo de decisão, né? Não querer tomar, às vezes por tomar e não conseguir lidar
com a reação das pessoas, que era reação absurda, Silas, assim, de xingamento pelo WhatsApp, xingamento presencial. Foi terrível. Algumas pessoas muito neuróticas. Sim, conheci pessoas assim. Então a gente lidava com as mais variadas reações e tinha que ficar ali, meio que tentando equilibrar as coisas. Só que assim, nos momentos em que eu precisei tomar decisões autoritárias, eu tomei. Então, o gestor, ele também precisa entender que em alguns momentos a gente pode ser flexível, a gente vai ser autoritário em outros momentos, em outros a gente vai ser carinhoso. Então, tem todo tipo, né? Tem todas as versões do síndico para atuar nos mais diversos momentos. E aí a sensibilidade de saber como fazer e a medida, quanto, até onde. Eu tenho que tomar uma medida mais autoritária, mas até onde eu vou? Qual o passo disso? Sim. E isso, talvez a bagagem me ajudou também nessa época a entender como fazer. Eu costumo dizer assim, gente, assim, eu faço as coisas com segurança. Primeiro eu avalio a situação, mas uma vez que eu tenho segurança, não 100%, mas que eu tenho um encaminhamento seguro, eu digo, olha, vamos fazer isso. E se precisar mudar de ideia ao longo da jornada, eu mudo, não tem problema nenhum, mas nesse momento a minha decisão é essa. E tomar atitude com segurança me fez dar certo. Deu tudo certo. Inclusive, assim, foi uma coisa que eu depois, né, durante a pandemia, com a desistência de vários colegas e também vários síndicos moradores também desistiram da sindicância, surgiram inúmeros convites, assim, muitos convites de condomínios para o número de propostas, de pedido de propostas aumentou, assim, tipo, sabe, 50%, assim, uma coisa fenomenal. E aí, claro que a gente não pode abraçar o mundo, né? Alguns a gente precisou recusar, mas foi uma era assim, de crescimento legal para a empresa também. Sim. De consolidação, inclusive, assim, de valorização. Tem condomínios que, por perceber a atuação naquela época, até hoje a gente permanece. Sim, legal. Uma coisa que é muito interessante, que a pandemia, de fato, ela tirou inúmeros setores do comodismo, né? Sim. Principalmente para nós ocidentais aqui, né? Nós temos o brasileiro em si, ele tem essa cultura de se acomodar muito fácil. Isso é cultural mesmo. Então, pelo que eu percebo, na época da pandemia, eu estava trabalhando em banco. Então, na época, eu cuidava de 10 agências. Nossa. Olha aí. E eu não podia parar. Eu tinha que ficar indo nas agências. Sim. Prestando consultoria, cartão, né, de crédito de um banco aí. Então, assim, existia aquelas pessoas neuróticas, de fato, igual você falou. Então, eu imagino o seguinte, essas pessoas tudo fechado, todo mundo surtando, porque, infelizmente, muita gente não pegou o coronavírus, não pegou o vírus, mas acabou desencadeando em depressão. Sim. Ansiedade e tantos outros fatores emocionais, né? Sim, sim. Pessoas isoladas, sem saber o que fazer e desenvolvendo... Você meio que teve que dar uma até de psicóloga, né? Acredito eu. No nosso dia a dia, isso é comum. Comum, muito comum as pessoas desabafarem. Sim. Às vezes de uma forma não tão educada. Sim. Às vezes de uma forma de, olha, preciso de alguém para me ouvir. Você consegue discernir quando é a alma da pessoa gritando ali, Gonaíra? Consegue. É evidente. Né? É evidente. Não tenho nenhum curso nessa área, mas é evidente quando a pessoa está numa condição de doença mesmo, assim, de um conflito interno, uma coisa mais sensível. Você aconselha procurar um terapeuta, fazer terapia? Já aconselhei. Porque por muito tempo... graças a Deus, é um tabu que está caindo por terra aqui no nosso país, né? Mas por muito tempo as pessoas achavam que para fazer terapia era só... Não, as pessoas não recebiam isso com bom tom, né? Não, Então, assim, graças a Deus, hoje as pessoas estão despertando para isso. Então, eu acredito que a pandemia também despertou muitas pessoas nesse ponto, né? É verdade. Eu já indiquei, inclusive, a minha terapia. Eu faço terapia. Sim. Eu indiquei minha terapeuta já para condômino que estava
falava, olha, porque isso, porque aquilo, tananã. Às vezes, eu sei que eu preciso, mas não posso pagar. Não, deixa eu... Peraí, aí a gente... Né? Outra coisa que aconteceu na pandemia que foi interessante, que as pessoas, às vezes, estavam com os pais. Aconteceu, de fato, em mais de um condomínio. A pessoa estava com os pais viajando em casa, né? Estava em casa, na casa da pessoa. E pai usuário de algum medicamento controlado, alguma coisa nesse sentido que não tinha como comprar. Ou não tinha como pegar a receita, porque... não tinha como ir ao médico. Aí fazia contatos com moradores que eu sabia que era médico. Olha, assim, estamos assim, você pode ajudar? E aí a gente conseguiu unir as pessoas, que não legal. Fisicamente, mas assim, olha, conversa com esse contato e receita e para viabilizar o medicamento para uma outra pessoa e... É inusitado e a gente tem que usar a criatividade. E olha que eu nem sou uma pessoa criativa, hein? Eu não me considero criativa, mas às vezes você tem que usar a habilidade ali de negociação e de um pouco de criatividade para encontrar a solução para as coisas das pessoas, porque elas querem. Sim. Muitos procuram no síndico a mãe, quem vai resolver os problemas. É verdade. Né? É porque uma coisa que é fato é que as pessoas não querem assumir responsabilidades. Né? Elas sempre procuram alguém para jogar a sua responsabilidade. E tem muita gente que tem medo de decidir coisas da sua própria vida. Né? E fica procurando meios, pessoas para poder tomar decisões por ela. Ou seja, vocês síndicos, né? Eu tinha N questões a resolver na gestão. Imagino eu que com a pandemia triplicou essas questões de gerenciamento ali. Né? Desde, por exemplo, como você falou, um receituário, ou conectar pessoas, né? Conversa com esse médico aqui. Então, assim, parabéns, viu, para vocês, porque, gente... 5 estrelas, né? Eu acho que Guanaíra, vamos lá. Eu acho que o síndico que conseguiu passar pela pandemia tá de parabéns. Parabéns para vocês, porque imagino eu que foi uma loucura mesmo. Foi um grande desafio. E o que você não tolera, Guanaíra? Algo assim que você não tolera? Algo bem difícil de tolerar e que eu corto, assim, inicialmente, é desrespeito. Sim. Começou com palavras baixo calão, ou então a discordialidade. A gente já aconteceu. A pessoa está na ligação comigo e começar a gritar, ou começar a falar de uma forma deselegante. Eu já tenho uma técnica para isso que eu falo, olha, a nossa conversa não está fluindo. Eu peço para que a senhora ou reconsidere esse tom, ou a gente vai voltar a conversar em outro momento. E aí de dizer, olha, vamos encerrar esse contato aqui, me liga quando melhorar, né, quando estiver mais calmo, quando estiver ali com uma maior capacidade de diálogo. Então, já corto de uma vez, que não tem condição. E tem pessoas que, olha, não tem trato. Sim. Sabe? Já difícil, chega te acusando, né? e você respira e pensa e conta até 10, mas a coisa não vai, o outro não se coloca numa posição de respeito, aí a gente precisa ter atitude. Sim. Porque se eu não tiver um posicionamento, a pessoa passa por cima de mim, né? Verdade. E aí não dá. E aí vai também daquela coisa de segurança. Sim. Só consigo fazer isso depois de muito tempo trabalhando nessa área em que eu tenho segurança das minhas condições, da minha competência para tomar determinadas atitudes, inclusive do ponto de vista pessoal. Sim, verdade. Uma palavra que define a Guanaíra hoje. Que me define hoje? Isso. Eu diria que eu estou engajada para os projetos futuro próximo. Bem engajada. Você não precisa falar o que é exatamente, mas tipo, qual um dos propósitos e sonhos da Guanaíra? O que você quer alcançar? Você tem almeja algo voltado até mesmo, né, a sua área aí que você atua? Claro. Eu sempre quero estar conectado com a área condominial. Assim, é uma área que, como eu disse, eu me despertei para isso, me apaixonei, então eu sempre quero estar conectada nessa área. Agora, posso estar de uma forma mais distante, com
outros tipos de trabalho, outras formas de trabalho, talvez algo na internet, produção de conteúdo. Pode ser que surja algo nesse sentido. Legal. Porque eu entendo assim, é uma rotina muito desgastante. E eu sempre, né, eu tenho me refletido assim de quanto tempo mais a minha saúde física e mental vai aguentar. Porque acho que eu sou uma pessoa bem resiliente, assim. Eu consigo assim, me manter equilibrada. Mas por quanto tempo? Né? Porque à medida em que a gente vai ficando mais velho, vai cansando, tem coisas que, né, vai dando aquela mastigada. Tipo, é um momento de subir um pouco o nível no sentido profissional mesmo, crescer, né? Sair um pouco do ambiente na qual você atua. Isso. E, como você falou, vai continuar nesse mundo, né, de condomínios, como de síndico, enfim, mas ajudando de uma outra forma, né? Você se conhecendo no meio do processo, né, da sua profissão, né? Eu acredito que algo que eu preciso estar menos presente fisicamente. Acredito que eu migre para um lado nesse sentido. Quem sabe um podcast, quem sabe um livro, quem sabe, enfim, tantas possibilidades, mentorias e por aí vai. Né? Um livro com casos. Olha aí, que legal. Livro da Dona Síndica, gente. 5 estrelas, olha aí, bacana. Uma série, né? Netflix, estou olha aqui. Aí. Patrocina. Tirar o projeto da gaveta, né, Guanaíra? E começar a mostrar. A tecnologia avançou no nível que os empreendimentos que estão fora da internet hoje, infelizmente, não vai conseguir se manter, porque hoje está todo mundo online, todo mundo comprando na internet, né? E então, acredito eu que os projetos eles devem estar bem afinco mesmo, assim, no mundo digital, né? Sim, o mundo digital veio... Para ficar. Ficou. E aí teve a história do metaverso. E querendo ou não, a geração mais recente vive no mundo da utopia, que é o metaverso. A inteligência artificial aí dominando tudo. Para a gente ter diálogo com esse nicho, com essas gerações mais novas, tem que ter o virtual. É verdade. Conhecimento, engajamento nessa área. Senão a gente fica para trás. É verdade. Pelo menos nesse nicho, né? Nesse público, com esse público. É verdade. Pessoas, estamos acabando. Passa rápido, não é, Guanaíra? Passa rápido. Muito rápido. E olha que... Nossa, é um assunto muito bom mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por topar estar aqui nesse episódio do Despluga Podcast. Mas antes... Curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí. Eu vou passar a palavra aqui para a Guanaíra novamente. Ela vai dar uma mensagem final aqui para vocês que estão nos acompanhando até agora aqui no Despluga Podcast, né? Fica aí mais um pouquinho. Temos os próximos episódios aí com convidados excepcionais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Guanaíra, fica à vontade, pode olhar no fundo dos olhos dos telespectadores aqui do Despluga e fala aquilo que está no seu coração aí, fica à vontade. Primeiro agradecer, né, Silas, novamente pelo convite, foi um papo bem legal, bom demais falar um pouco mais da vida de síndico. Uma das coisas que a gente comenta entre os síndicos é que, apesar do síndico ser o agente principal do condomínio, ele está... tem pouca evidência para ele. Então, a gente vê os eventos condominiais, pouquíssimos síndicos no palco. Sim. Pouquíssimos. E aí, talvez, é o momento de começar a olhar para isso. Porque quem vivencia, quem tem a bagagem, quem tem experiência para contar, somos nós, são os síndicos. E aí, talvez, dá um pouco mais de evidência para essa profissão, para essa atividade, que eu acho que tem muito a enriquecer para o segmento. E para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, a mensagem que eu deixo, gente, se aprimora, né? Principalmente os meus colegas que trabalham com condomínio, independente se você é síndico, é conselheiro, é ali um agente de portaria, às vezes você é a pessoa lá que trabalha de alguma forma no condomínio, se aprimore, né? Tem ali o cuidado de buscar capacitação, de buscar cada vez mais conhecimento, curso, material, né, livro, enfim, os próprios vídeos na internet. Hoje a internet tem uma gama gigante de informação, só fica desinformado quem quer.
Então, busque todo tipo de informação possível aí para o seu nicho para que isso te dê cada vez mais segurança na tomada de decisões. Assim, para ter uma ideia, assim, eu tô num momento da vida, sempre foi correria, né? Mas no momento da minha vida, agora eu tô fazendo minha 3ª pós-graduação em gestão condominial. Tô com 3 noites da minha semana ocupadas com isso. E aí tem trabalho, tem isso, tem aquilo, enfim. Eu às vezes falo, tô cortando um dobrado, mas eu sei que é para colher resultados e para implementar recursos à minha habilidade profissional. E, obviamente, nenhum conhecimento técnico é suficiente se a nossa cabeça, se o nosso emocional estiver abalado. É claro que quem está nessa condição, busque ajuda, faça terapia, faça atividade física e cuide-se, principalmente cuide-se emocionalmente, porque assim, às vezes nem o conhecimento técnico é absorvido se a nossa cabeça não estiver ali boa, com equilíbrio bacana. Vai ter os momentos de problema? Vai ter momento difícil, vai ter os altos e baixos, mas nunca se esqueça da sua cabeça, do seu emocional, do teu bem-estar enquanto ser humano. As outras coisas a gente conquista. Saúde emocional e física em primeiro lugar. É isso, gente. Um abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Siga a Dona.Síndica no Instagram e a Dona Síndica lá no... TikTok. Aí. Um abraço, viu? Fiquem bem. Gente, ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Guanaíra. As portas do Despluga estão abertas aí para você. E se você quiser, olha aí, vou deixar, aqui, gente, olha a deixa aqui, ó. Quiser gravar o seu programa aqui, Dona Síndica, já pensou, gente? Fica à vontade, estamos aqui com as portas abertas aqui para o seu projeto também, tá bom? Obrigadão, gostei da ideia. É isso aí. Pessoas, ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até a próxima. Fui!